Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os dois homens de roupa preta andam de um lado para o outro à espera de uma vítima. Eles conversam numa chamada em grupo com o restante da quadrilha. Quando pedestres se aproximam com celulares nas mãos, eles atravessam a rua. Rapidamente pegam o aparelho e correm em direção ao carro usado na fuga. Dois assaltantes numa moto retornam quando percebem o ciclista parado na calçada, mexendo no celular. A cena ocorre nos arredores de um parque. A vítima não reage, mas é baleada. O garupa rouba o aparelho e os criminosos fogem. Os casos de furtos e roubos de celulares seguem acontecendo em todo o país. Ações rápidas, muitas vezes violentas, que deixam vítimas feridas e famílias em luto. Quadrilhas bem organizadas agem nas ruas com apoio de carros, motos e até chamadas em grupo para coordenar os crimes. Diante desse cenário, o governo federal lançou o programa Celular Seguro, que desde dezembro de 2023 já conta com mais de 2.600.000 usuários e mais de 120 mil alertas de bloqueio. Agora, o programa está ganhando um novo recurso: mensagens enviadas diretamente aos aparelhos roubados, pedindo a devolução e tentando aí frear o comércio ilegal. O que muda para quem é vítima? Como essa medida pode reduzir a receptação de aparelhos roubados? E quais outras medidas podem ser usadas para tentar recuperar um telefone furtado? O 15 Minutos de hoje recebe José Milagre, advogado especializado em direito digital. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovana, Ingrid e a todos que nos acompanham nos 15 Minutos. Participa dessa edição a repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. A gente já começa, então, abrindo a nossa discussão de hoje, Ingrid. A nova ferramenta do programa Celular Seguro já está em funcionamento e promete dificultar mais a vida de quem vive do roubo de celulares. Mas será que essa medida pode inibir mesmo esse tipo de crime? Oi, Giovana. Oi, doutor José. Com o avanço dos furtos e dos roubos de celulares no país, o governo lançou mais uma etapa do programa Celular Seguro. Agora, as mensagens são enviadas diretamente aos aparelhos roubados e furtados, pedindo a devolução. A ideia é mostrar que o aparelho está sendo rastreado e não tem mais valor para revenda. Com mais de 2.600.000 cadastros emitidos desde o fim de 2023, o programa já mostra a adesão, mas ainda é cedo, para saber os impactos dessa nova fase. E aí fica a pergunta, doutor José, essa mensagem direta pode realmente funcionar como um desestímulo para os criminosos? A questão envolvendo furtos de dispositivos móveis e celulares é uma questão alarmante e crescente em todo o Brasil. São mais de 500 celulares que foram roubados por dia em 2024 só na cidade de São Paulo. E o objetivo aqui é muito mais do que simplesmente ter acesso a um dispositivo ou reutilizar e revender esse dispositivo. Mas hoje se sabe que a partir do celular eu tenho acesso a exchange, a conta bancária, a negociações, a plataformas, a dados pessoais. E é isso que realmente motiva hoje toda essa estrutura do crime organizado. O Celular Seguro é um programa muito interessante do Ministério da Justiça, lançado em 2023, todos podem aderir a ele cadastrando o celular via GovBR, que é um mecanismo de autenticação, e agora, como você bem colocou, ele tem esta atualização que vai permitir que os usuários não só cancelem o seu e-mail, o seu identificador do dispositivo único para aquele celular, impedindo que o celular seja reutilizado, mas tenham uma chance de reaver esse dispositivo e desestimular também a criminalidade e a receptação. É importante destacar que a receptação no Brasil ela tem uma pena de 3 anos, até 3 anos, de 3 a 8 anos isso pode ocorrer. E ainda existe também um projeto de lei que pode majorar a receptação no Brasil. Então eu vejo sim que é uma iniciativa muito importante no sentido de desestimular o comércio dos dispositivos e principalmente a receptação. Lembrando, Ingrid e Giovana, que muitas vezes as pessoas que fazem essa receptação também são vítimas e elas terão a oportunidade, então, de a partir de receber essa mensagem, de procurar uma autoridade policial para fazer a devolução desse dispositivo.
Doutor, a gente está bem curioso, né? Como é que funciona na prática o envio dessas mensagens aos aparelhos roubados? Elas são automáticas, imediatas? O que acontece? O que é informado ao receptador? Muito bem, é importante, e isso fica para todos que nos acompanham aqui no 15 Minutos, que você precisa ativar o recurso do celular seguro para o seu número telefônico. Ele não vem ativado por padrão, então todos podem acessar o celular seguro, inclusive permite o acesso por meio do seu identificador no GovBR. Quase todo cidadão hoje tem um GovBR, porque você precisa se relacionar com entidades governamentais. Então, via GovBR, você acessa o celular seguro, cadastra o seu celular e ali, diante de um furto ou roubo, você vai ter opções. A opção que nós conhecemos desde 2023, que é você comunicar rapidamente um furto ou roubo e aquele dispositivo entra para uma base de dispositivos roubados. As operadoras de telefonia que fazem parte desse projeto com a Anatel bloqueiam aquele e-mail e ele vira um tocador de música, o seu dispositivo. Ou esta alternativa que surge agora para todos nós que usamos dispositivos móveis, que é emissão de alertas. Ou seja, a Anatel criou uma estrutura com as operadoras de telefonia que sempre que um e-mail, que é esse identificador do celular, como se fosse um RG do celular, ele está associado, ocorre a compra de um novo chip, automaticamente eles começarão, o titular daquele celular ou aquele possuidor vai começar a receber mensagens no WhatsApp de um contato oficial, de um número oficial do Ministério da Justiça, inclusive com selo de verificação, informando que aquele dispositivo está numa base de celular roubado, dando informações para aquele possuidor e dando-lhe a possibilidade de ir até uma autoridade policial para fazer a devolução. Então é automaticamente, a partir do momento em que um receptador de boa ou má fé, não se sabe, conecta um novo chip e começa a usar aquele dispositivo como se dele fosse, isso é detectado pelo sistema e as mensagens começam a ser enviadas. Doutor, o envio de mensagens aos aparelhos roubados pode ser entendido como um aviso de monitoramento, né? Isso tem algum peso jurídico no momento de uma futura investigação ou denúncia? Sim, vejo que sim, à medida em que as mensagens são muito claras. Eu tive acesso a algumas mensagens que são enviadas pelo Ministério da Justiça em relação a esse novo programa e está claro ali que há um aviso, né, de que o celular está cadastrado numa base de dispositivos roubados, esse e-mail foi identificado e que o possuidor, sem julgar a boa ou má fé dele, ele deve procurar uma autoridade policial ou apresentar a nota fiscal para regularizar. Então, aqueles que, de boa fé, adquiriram esses dispositivos podem ficar tranquilos, porque vão ter documentação, vão ter nota fiscal e vão poder regularizar. Agora, a omissão, ou seja, eu recebo uma mensagem dessa e sigo a minha vida. Como você colocou, isso pode desencadear, sim, um procedimento investigativo. Então, eu vou cruzar os dados do e-mail com os dados cadastrados na operadora de telefonia com o chip. Eu posso ter acesso à triangularização, a acesso a informações de estações radiobase e geolocalização. E aí pode-se, sim, desenvolver uma investigação e um belo dia aquele receptador pode acordar com uma busca e apreensão ou com uma notificação e intimação para comparecimento à autoridade policial para prestar esclarecimentos. Considerando que o crime de receptação é muitas vezes tratado com menos rigor do que o roubo, essa nova etapa do programa ela pode abrir espaço para uma mudança mais significativa, para endurecer, por exemplo, as penalizações de quem alimenta o mercado paralelo? Sem dúvida. O governo federal, inclusive, Ingrid, já propôs ampliar as penas para o crime de receptação qualificada, que amolda-se muito bem no caso aqui que nós estamos falando, né? Que não é aquela pessoa que foi lá para o embate, passou com a moto, arrancou o celular ou constrangeu mediante uma arma, mas é aquela que posteriormente recebe esse dispositivo, né? Então, tem um projeto em andamento no Congresso que prevê o aumento da pena mínima para 4 anos e 6 meses de prisão, com uma pena máxima que vai poder chegar a 12 anos. Então, vai aumentar significativamente, se aprovado. Nós sabemos que o trâmite legislativo no Brasil é extremamente complexo e demorado. Nós teremos penas maiores. Seja como for, com a pena atual prevista no Código Penal, que é de 3 a 8 anos, na nossa visão, isso já será, sim, um fator para desestimular.
tendo em vista que as pessoas que compravam dispositivos, elas tinham certeza que não ia ter nenhum sistema que as importunaria, quer com mensagens ou quer correlacionando aquele novo chip, aquele novo número habilitado em um celular roubado. Então não há dúvida que é um avanço do celular seguro que não vai fazer frente a todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje, tendo em vista que para o marginal é um negócio extremamente lucrativo hoje, o roubo de celular. É das principais atividades do marginal, tanto que eles estruturam hoje quadrilhas com funções muito claras, aquele que arranca o dispositivo, aquele que vai desbloquear, aquele que vai dando informações ali para colocar no modo avião, para impedir que ocorra uma deleção remota, um bloqueio do dispositivo, aquele que vai acionando o reset de senhas de bancos. Eles se estruturaram porque eles perceberam que o valor não está no dispositivo em si, mas no que é acessado a partir dele. Doutor, a gente sabe que criminoso é muito criativo, né? Infelizmente, se adapta com uma certa rapidez. Há o risco dos criminosos mudarem de tática, por exemplo, desativando de maneira rápida os aparelhos ou desmontando para burlar esse sistema? O que poderia ser feito para evitar isso? Exatamente. Hoje, uma forma muito segura de você bloquear o dispositivo é via e-mail, né? Que é esse número internacional, alfanumérico, que todo dispositivo tem, e que assegura, em tese, de que não existem outros dispositivos. É um chassi, como se fosse um chassi do carro, o RG de uma pessoa é o ID desse dispositivo. E toda a lógica desse sistema, ela está baseada no e-mail. Existem, sim, técnicas mais avançadas para tentar resetar, trocar esse e-mail, desassociar o e-mail, enganando a rede. Então, a rede, a partir do momento que você liga, ele manda uma autenticação para uma IRB que checa aquele e-mail. E ali, se ele tiver uma base de um celular roubado, nega-se sinal. Ele não consegue mais autenticar naquela rede específica. Existem algumas técnicas inclusive exploradas por crackers, que são criminosos digitais. Muitos desses marginais, eles levam esses dispositivos para esses crackers. Existem pessoas que fazem não só essas questões de reset de e-mail, troca de e-mail, mas também desbloqueio de dispositivos. Nós sabemos que algumas tecnologias são mais difíceis, outras são mais fáceis, mas não é a maioria dos casos. Então, esse sistema ele é confiável. É lógico que tudo em tecnologia pode ser burlado, mas aí exige-se muita destreza e, na grande maioria dos casos, essa função de bloquear via e-mail, ela vai funcionar significativamente porque os fabricantes, as operadoras estão cada vez mais implementando medidas de segurança para evitar essas alterações manuais. No passado eram muito comuns, hoje não são mais comuns porque a segurança vai evoluindo e esses dispositivos eles vão tendo implementado essas medidas de segurança. Então, no geral, essa medida baseada no e-mail, ela continua, sim, efetiva e válida. Do ponto de vista jurídico, o que falta ser feito para fortalecer essa cultura da denúncia, do bloqueio imediato dos aparelhos, doutor? Do ponto de vista técnico e jurídico, eu faria a seguinte menção: de nada adianta nós termos um programa desse com uma adesão pequena da população. Então, as pessoas não estão recebendo isso, né, essa informação, até porque poucas pessoas, embora seja um número significativo, comparado ao número de linhas móveis ativadas, ainda é pequeno. Então, é muito importante que as pessoas também tenham as suas cautelas, né, em relação ao uso de dispositivos móveis, a questão de ativar o celular seguro, a ter sempre perto o seu e-mail, contato da operadora, ter o link, por exemplo, para acessar o seu iCloud ou o seu Find My Device, no caso de Android, para poder excluir isso remotamente, os contatos com a sua instituição financeira, porque nós sabemos que tempo é fundamental. A grande parte das pessoas que é furtada acredita que pode demorar mais ir para a polícia, e isso é questão de minutos, é questão em média. Em média, a gente tem aqui um cálculo que, em média, em 22 a 25 minutos, os primeiros saques começam a ser feitos. Então, para as pessoas, caberia esse contexto e, juridicamente, uma maior responsabilidade das operadoras de telefonia, das instituições financeiras. Termina agora a edição 1143 do podcast 15 Minutos, já agradecendo a participação, por ter tirado as nossas dúvidas e por ter dado esse panorama dessa nova ferramenta do governo federal com o advogado especializado em direito digital José Milagre. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Giovana. Obrigado, Ingrid, e a todos que acompanharam 15 Minutos. Sempre um prazer poder discutir com vocês esses temas. Ingrid Gribel, agradeço também a tua participação, é repórter do Jornal da Record. Obrigada, Ingrid, e até a próxima.
Muito obrigada, Giovana. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. A sonoplastia é de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te espera para o próximo episódio. Até lá!